participação popular é uma das maiores marcas da democracia. E a Câmara Municipal, não é à toa, é chamada de a Casa do Povo. Muitas vezes, essa participação popular começa aqui, do lado de fora, no Parque Alfield ou ali na esquina, na Avenida Rio Branco. Esse é o 4º episódio de Resgatando o Juiz de Fora, sobre o aniversário da Câmara Municipal. Vem com a gente! Professor Roberto Dili, o senhor estava falando para a gente que aqui bem atrás, aqui de onde nós estamos, até a década de 80 mais ou menos, tinham placares, né, na época das eleições, né, que a população acompanhava? Na verdade, o que acontece é que nós não tínhamos internet, não tínhamos nenhum outro canal de comunicação. Então, para que a gente pudesse acompanhar toda a evolução, o número de eleitores, quem votou, onde estavam sendo abertas as urnas, na verdade, os votos eram escrutinados no Esporte Clube, no Salão do Esporte. E de lá eles enviavam as informações via rádio, que tinha um posto da rádio PRB3, que ficava recebendo essas informações e ia mudando o placar ali. Então, havia os grupos, de cada um torcendo pelo seu candidato. Então, quando, por exemplo, candidato a prefeito, Melo Reis e Itamar Franco foram, estou usando como exemplo, porque foram uma disputa muito grande, uma disputa muito voto a voto mesmo, né? Então tinha momentos que o Melo Reis passava à frente, aí o grupo do Melo Reis gritava, foi igual torcida de futebol. E às vezes acontecia do Itamar passar à frente. Então no final terminou-se a eleição com a vitória de Itamar Franco no 2º mandato de prefeito, por apenas 300 votos. Agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o trabalho do Legislativo e a participação popular. E para isso, eu fui atrás dos 2 últimos presidentes da Câmara Municipal e também do atual presidente. A Câmara Municipal é muito importante na história de Juiz de Fora. Primeiro que ela é que administrava a cidade lá no início, quando ela foi formada em 1853. Depois, com o passar dos anos, as legislaturas foram sendo ampliadas com maior número de vereadores e a função legislativa ficou essencial, porque a governança política se deu através do Poder Executivo e também das câmaras municipais. Então, hoje, o Poder Legislativo Municipal ele tem uma função de gestão juntamente com o Executivo em todos os municípios. E Juiz de Fora não é diferente. E a capacidade legiferante, a capacidade de fazer leis dos vereadores foi muito ampliada com a Constituição de 88. Então nós tivemos, principalmente lá no artigo 30, do inciso 1º ao 6º, ele diz que os vereadores principalmente legislam nas questões de interesse local. Isso fez com que as leis produzidas nas câmaras municipais ajudassem muito a vida dos nossos cidadãos e cidadãs. O Poder Legislativo tem exatamente o caráter de fazer a elaboração de projetos de leis de interesse dos nossos cidadãos, né? Então, assim, a gente fica com muita felicidade por termos já 170 anos sendo comemorados nesses próximos dias e a necessidade de se ter esse Poder Legislativo aqui na nossa querida Juiz de Fora. Eu costumo dizer que a Câmara Municipal é a grande caixa de ressonância da cidade. E é fato, a história da cidade de Juiz de Fora, ela passa pela Câmara Municipal. Aqui, os vereadores, desde a sua criação, da sua instalação, em 7 de abril de 1853, eles repercutem tudo o que acontece na cidade. Todos os fatos relevantes, independente da sua potencialidade de relevância, seja de alta repercussão ou não, passa na discussão da Câmara. A Câmara, ela é plural, ela representa a sociedade de Juiz de Fora. Esses trabalhos são realizados para os nossos cidadãos, porque aqui é a verdadeira casa do povo. Então, normalmente, quando se possibilita que as pessoas venham aqui até essa casa, que é a casa do povo, necessariamente nós precisamos também estar sempre fazendo essas adequações a nível de facilitar. É na Câmara Municipal que nasce a força do povo
porque nós somos representantes do povo. Então, uma Câmara Municipal altiva, autônoma, independente, ela faz muito bem para a governança política da cidade. Ela ajuda na fiscalização do Executivo, ela produz leis para melhorar e regular a vida em sociedade e também os vereadores individualmente atendem às demandas que são surgidas das comunidades. O livro que conta a história de Juiz de Fora, o livro do Paulino de Oliveira, que conta a história de Juiz de Fora, desde a sua criação como vila no final do século XVIII até 1950, ele se baseia nas atas das reuniões da Câmara Municipal. Isto mostra o quanto a história de Juiz de Fora ela se reflete aqui, dentro do Legislativo, dentro da nossa casa. Isso há 170 anos atrás, né? E continua até hoje. Me lembro ainda à frente da presidência em 2020, o Tribunal Regional Eleitoral necessitava também de ter um espaço aqui em Juiz de Fora para que pudesse fazer aquele trabalho de biometria, ou seja, para que o cidadão pudesse votar nas eleições seguintes, necessariamente precisava também ter essa condição de atualização da sua biometria, ou fazer a biometria. E necessariamente nós cedemos ali que naquela oportunidade ao doutor José Clemente, pessoa, um juiz que nós temos um carinho, uma admiração, um respeito muito grande, como todos do TRE, e foi viável também, ou seja, além dessa possibilidade desta biometria, além dos outros serviços que são prestados aqui ao cidadão, que a casa não faz mais uma obrigação dela, tendo em vista que nós temos também esse papel de cuidarmos também da vida do cidadão aqui da nossa cidade. Quem acompanha as reuniões da Câmara Municipal percebe isso, que o dia a dia da cidade, o dia a dia dos temas de maior importância a nível de Estado, a nível nacional, passa por Juiz de Fora. E aqui nós discutimos em audiências públicas, através de reuniões, através de projetos de leis e através também das nossas discussões plenárias. E nós conseguimos aqui melhorar a vida da população através de produções de leis feitas aqui pelos vereadores, pelas vereadoras, através de mensagens que são enviadas também pelo Poder Executivo. Então, a Câmara é de fundamental importância para o vigor da nossa democracia. Poder Legislativo forte significa que o povo está bem representado. Então, são 170 anos de história, onde a gente viveu e conta a abolição da escravatura, por exemplo, construção da União Indústria foi discutida aqui dentro dessa casa, a chegada dos imigrantes alemães passou por discussão nessa casa, a República, então tudo passou aqui. E a gente tem hoje a missão de continuar levando a discussão, escrevendo essa história da cidade, registrando a história da cidade, para que as próximas, futuras gerações possam ter este registro, esse arquivo, possam manter viva a história da nossa cidade. No decorrer da história da Câmara Municipal de Juiz de Fora, muitos visitantes ilustres passaram por aqui. É verdade que no episódio anterior falamos sobre curiosidades, você lembra? Mas essas visitas são mais do que meras curiosidades pelo grande peso desses personagens na história brasileira. A Câmara Municipal sempre foi o ponto de recepção de todas as autoridades que visitaram Juiz de Fora. E Juiz de Fora é uma cidade muito bem visitada. Nós tivemos aqui um dos mais ilustres visitantes que a Câmara recebeu, foi o imperador Dom Pedro II, que é um homem extraordinário que foi recebido na Câmara. Também nós recebemos aqui o presidente Carlos Prates, presidente da República Juscelino Kubitschek, presidente Arthur Bernardes, presidente Getúlio Vargas, entre tantos presidentes da República que estiveram aqui presentes. Certamente, um dos mais ilustres visitantes foi Alberto Santos Dumont, o inventor do avião, que também esteve aqui, foi recebido pelos vereadores e com grande público, né? Uma multidão que veio aqui recepcioná-lo. Então, a Câmara é isso, a Câmara é realmente a casa do povo, a casa melhor local para se receber os visitantes sempre foi essa estrutura da Câmara Municipal.
Essas paredes não se mantêm firmes somente com pedra e concreto. Elas são sustentadas pela sua voz. Vimos no decorrer dos episódios anteriores que tentaram calar essa voz, mas nos mantemos aqui, firmes e fortes, como sempre. A história da Câmara Municipal de Juiz de Fora se confunde com a própria história da cidade de Juiz de Fora. Caminham lado a lado. E aqui está a Câmara, de portas abertas para o povo, para que você venha quando quiser e possa conhecê-la. Além de ser a segunda Na próxima temporada, nós vamos abordar o aniversário da cidade de Juiz de Fora. São 173 anos que serão comemorados e que nós vamos resgatar a sua memória juntos. De preferência, vamos fazer isso com um cafezinho e um pão de queijo. Será que foram mesmo 173 anos ou a história começou muito antes? Você vai saber isso na segunda temporada de Resgatando Juiz de Fora e eu te espero lá. Até a semana que vem.